Olá, sou o professor Eduardo Pécora, da Liga Data Science da Universidade Federal do Paraná, e a gente está aqui com mais um vídeo sobre Python básico. Hoje eu vou dar um gostinho de programação orientada a objeto para vocês, né? Então, esse Jupyter Notebook está disponível no nosso Git, a descrição dele está aqui, o link dele está aqui na nossa descrição do vídeo. A ideia desse vídeo aqui é passar só os princípios fundamentais de programação orientada a objeto, que você seja capaz de definir uma classe, saiba o que é um objeto, uma classe, e eu vou passar alguns conceitos, né, de herança na classe. Tá? É só, como eu disse, é realmente um gostinho aqui para você ter uma ideia do que é isso. Então, a classe, né, em linguagem de programação, primeira coisa, uma classe ela serve para você estruturar melhor o teu programa, estruturar melhor o teu código. O código fica mais lisível, ele fica mais elegante, fica mais bonito, né? E ele fica melhor também, tá? Em termos de execução ele fica melhor. Então a classe ela é como se fosse um template, né? Um blueprint. E eu consigo criar os objetos usando aquela classe. Em outro vídeo eu já expliquei o tipo para vocês, né? Eu falei que tem o tipo do inteiro, o float, o string. A classe é como se fosse um tipo também, mas eu tenho diversas coisas que eu consigo colocar dentro. Tá? Então, para definir uma classe, deixa eu dar um zoom aqui, ele é bem simples. A gente vai definir a nossa primeira classe aqui, que é o carro. Tá? Carro. Então, eu ponho lá class, carro, 2 pontos. E aqui eu não vou definir nada. Só vou falar que existe uma classe carro. Tá? Então, a gente vai popular essa classe daqui a pouquinho, mas por enquanto não tem. Então, criei a classe carro, rodei, né? E agora eu tenho essa classe e eu posso criar quantos objetos eu quiser do tipo carro. Então eu vou criar um carro aqui, ó, carro 01. Como é que eu... Carro 01 ele é um objeto da classe carro, certo? Eu vou mandar imprimir o carro 01. Ele está vazio porque a classe não tem nenhum atributo e nenhum método, certo? Mas eu já tenho um objeto chamado carro que pertence àquela classe. Então, seguindo aqui, vamos colocar alguns atributos, né? Que atributo que tem o carro? O carro tem, por exemplo, o fabricante, o modelo, o ano. Isso são características do carro. Tá? Então essas características são atributos. Depois a gente vai ver os métodos. Por enquanto são os atributos, são características do carro. Eu poderia colocar aqui a cor do carro, né? Coisas assim. Então, repara que eu vou definir a classe um pouquinho diferente agora. Ele é parecido com aquela definição em cima, que é a classe vazia, mas agora eu estou redefinindo a classe. O começo é o mesmo, né? Class, carro, 2 pontos. E aqui eu estou definindo uma função. A gente já viu funções em Python também, né? Aqui eu estou definindo uma função que ela é underscore, underscore, init, underscore, underscore. Certo? Isso daí é uma função de inicialização. Cada vez que eu chamar a classe carro, o Python vai procurar essa função de inicialização e vai criar. Então, para criar essa função, o que eu passo? Eu passo a própria classe, o self, ou seja, eu estou criando uma coisa nele mesmo, né? E 3 parâmetros, o fabricante, o modelo e o ano. Então, eu ponho aqui, ó, na classe, no objeto, nele mesmo, né? O self é o objeto ele mesmo, ponto fabricante vai ser igual a o fabricante, ponto modelo igual ao modelo do carro, ponto ano igual ao ano do carro, e eu criei uma classe carro que eu tenho 3 características, fabricante, modelo e ano. Vamos ver como é que funciona? Redefinir a classe, né? E agora eu tenho aqui, ó, eu vou criar o carro 02, ele é a classe carro, o fabricante é Toyota, o modelo Corolla, ano 2020, certo? Rodei. Na hora que eu imprimo, né, repara aqui, ó, eu imprimo o carro, ele vai me dar o endereço do objeto, mas como é que eu sei que tem coisa dentro? Eu ponho aqui, ó, imprima para mim o carro 02, ele é um objeto da classe carro, certo? O carro 02 ele é um objeto, né, como se fosse uma variável aqui. Imprima para mim o carro 02 ponto fabricante, ele vai imprimir Toyota. Imprima carro 02 ponto modelo, ele vai imprimir Corolla. Ponto ano, 2020. Então, isso aqui são características desse carro aqui que eu cadastrei. Isso são os atributos, são características daquele objeto. Tá? Dentro de uma classe, eu posso ter funções, que a gente chama de métodos. É a mesma ideia da função.
Tá? Então, vamos expandir, para eu não ter que ficar imprimindo um por um aqui, o fabricante, o modelo e o ano, vamos criar uma função dentro da classe que ela imprime tudo de uma vez para mim. Certo? Vamos deixar essa classe um pouquinho mais eficiente. Então, eu vou criar um método. Tá? Essa função é como se fosse uma função, mas como ela está interna na classe, a gente chama de método, do mesmo jeito que a gente chamava o método, por exemplo, head no pandas, e assim vai. Tá? Então, eu tenho a minha classe carro, certo? Estou redefinindo ela. Esse comecinho é o que a gente acabou de colocar, é a inicialização do meu objeto. Ele vai colocar o fabricante, o modelo e o ano. E eu vou criar aqui um método dentro da classe carro. E esse método vai ser o quê? Descrição, o nome dele. Ele vai receber o próprio objeto, né? E ele vai imprimir. O carro é um fabricante, modelo tal, ano tal. Ele só vai imprimir isso. Então, na hora que eu defino essa classe, né, repara que eu fui expandindo a classe. Tá? Eu vou rodar aqui, eu já vou avisar antes, ele vai dar erro. Tá? Eu vou explicar por que ele vai dar erro. Se eu colocar aqui, ó, carro2.descrição, ele vai me retornar um erro. Por quê? Porque esse objeto, ele vai falar assim, ó, descrição não pertence ao objeto carro. Vamos entender a lógica aqui. O carro 2, ele foi definido aqui em cima, com essa classe antiga, que não tem realmente o método descrição. Tá? Então, como o Colab e o Jupyter ele faz uma coisa sequencial, eu preciso redefinir o carro 2, já que eu mudei a estrutura da classe. Tá? Quando a gente está trabalhando com lógica de programação, a gente define as estruturas de classe uma única vez no início do código. Tá? E daí eu não mudo mais. Aqui eu estou mudando para fazer esse caráter construtivo com vocês. Então eu vou redefinir o carro. Ó. Carro 02 vai ser carro Toyota Corolla 2022 com a classe nova, redefinido. E da hora que eu mando ele imprimir, né, ele imprime para mim. O carro é um Toyota Corolla ano 2020. Do mesmo jeito que eu defini o carro 2, eu posso definir um outro carro, carro 03, que ele vai ser um Ford Mustang 2024. Tá aqui. Né? E para vocês não falarem que eu só peguei carro portado, né? Vamos pegar um Fuscão aqui, ó. Carro 04 vai ser o carro Volkswagen Fusca 67. E eu tenho um outro objeto. Então aqui eu tenho 3 objetos. O carro 02, que ele é um Toyota Corolla, o carro 03, que ele é um Mustang, e o carro 04, que ele é um Fusca 67. Certo? São 3 objetos com a mesma classe que eu defini. A classe, ela tem algumas características, certo? Então isso daqui ele permite que eu replique isso durante o código, né? Essa estrutura de dados que eu vou usar várias vezes no meu código, ela fica mais compacta. A classe, ela tem uma característica que a gente chama de herança, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou definir uma subclasse que é de carro elétrico. Então o carro elétrico, ele pertence à classe carro. Certo? E essa subclasse carro elétrico, ela vai herdar algumas características da classe mãe. Então eu tenho aqui classe carro elétrico e repara que eu coloquei como entrada a classe mãe, né, que é o carro. Então o carro elétrico ele é uma especificação daquela classe. Ele vai ter as mesmas características, né, fabricante, modelo e ano, mas ele vai ter mais alguma coisa, porque ele está especificado. Então, a inicialização dessa classe carro elétrico, eu vou precisar do fabricante, do modelo, do ano e da bateria. Certo? A potência da minha bateria. Então, eu vou fazer como? Eu vou inicializar como? Eu vou pegar a classe superior, tá? A classe mãe, vou chamar o init, fabricante, modelo, ano, e vou complementar isso aqui que ele vai fazer. Ele vai chamar esta funçãozinha aqui, ó. Aqui, ó. Essa funçãozinha aqui. Init da classe mãe, ele vai gravar o fabricante, modelo e o ano, e aqui no final eu vou gravar a bateria, que é a informação adicional do carro elétrico. E eu vou criar um novo método que ele é o carregar, charge, certo? Ele vai receber o próprio objeto, esse self aqui, e ele vai imprimir para mim. Ah, o carro tal está carregando, certo? Essa daqui é a minha classe carro elétrico. Então, na hora que eu defino a classe, e agora eu tenho um carro elétrico. Né? Meu carro elétrico 01, ele vai pertencer à classe carro elétrico. Repara que ele já não é mais carro, ele é a especificação, ele é a subclasse, né? Que ele vai ser um Tesla, modelo S, 2023, com uma bateria de 75. Tá?
fraca a bateria, né? E eu vou mandar ele imprimir carro elétrico charge aqui. O modelo S está carregando, funcionou. Então ele criou esse meu objeto, carro elétrico 01. E se eu colocar aqui carro elétrico ponto descrição, né? Descrição, ele é alguma coisa que eu não defini aqui na classe carro elétrico. Mas lembra que eu falei que a classe carro elétrico ela é uma subclasse da classe mãe, que é carro, e descrição está definido lá na classe mãe, que é o carro. Então eu coloco aqui, ele vai imprimir para mim. O carro elétrico é um Tesla modelo S, tá? Ano 2023, maravilha. Ei, mas está faltando aquela informação da bateria, eu quero colocar também, né? Então a gente tem que redefinir este método de descrição. Isso também na classe que a gente chama de polimorfismo, né? Eu tenho uma mesma função que ela é diferente dependendo da subclasse. Tá? Então eu tenho aqui, eu vou redefinir, vou pegar a mesma coisa que eu fiz em cima e eu vou redefinir a descrição. A descrição que ele vai pegar o self, que é o próprio objeto, tá? E ele vai falar assim, o carro é um fabricante, modelo tal, ano tal, com bateria tal. Eu redefini a descrição. Então, criei aqui a minha classe, vou redefinir o meu modelo elétrico 01 para não dar aquele erro e vou mandar ele imprimir a descrição, tá? O carro é um Tesla, modelo S, ano 2023, bateria 75. Essa daí, ela é a estrutura. Então, o que eu mostrei para vocês aqui? Como eu defini uma classe mãe, que eu chamei de carro, e daí a gente fez uma subclasse, que é carro elétrico. Você pode criar outras classes, mas eu vou deixar uma atividade para você aqui, para você pensar um pouquinho, tá? Testar seu conhecimento. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma classe chamada forma, ou forma geométrica, e dentro dela vai ter um método que é calcule a área. Como eu não sei qual é a forma, esse método vai retornar zero, tá aqui, certo? Vai retornar zero. Tá. E depois você vai criar duas classes filha, né? A classe retângulo e a classe círculo. A classe retângulo pega o lado 1 e o lado 2 e a classe círculo vai ter como entrada o raio. E com essa informação você vai criar duas funções, uma a área dentro da subclasse retângulo e uma mesma função chamada área dentro da subclasse círculo. E com isso você vai calcular a área dessas duas formas, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscrevam no nosso canal, a gente tem aqui todas as nossas redes sociais, né? O YouTube, LinkedIn, né? O Instagram, e agradecer ao João Gabriel pela força aqui no desenvolvimento desse jogo. O Jupyter está disponível para vocês aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.